Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo de aqui estarmos reunidos, mais uma vez, graças à Tua misericórdia, para a realização de mais um estudo, comentários despretensiosos em torno do texto de Gênesis, de Moisés, com base nos trabalhos do nosso amigo Honório Onofre de Abreu, desencarnado. Agradecemos pela prerrogativa e até pelo privilégio de podermos nos debruçar sobre tão importantes apontamentos extraordinários e compartilhar com os irmãos da nossa casa, das nossas duas casas, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves e a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, onde nós temos a honra e o privilégio de militar. Pedimos a Ti a orientação, a inspiração, o amparo, para que o melhor seja alcançado por nós, para que os trabalhos sejam proveitosos para os irmãos desencarnados em tratamento em ambas as casas. Que as Tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam. Muito bem, vamos projetar a tela de hoje. Texto de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 13. Nós já iniciamos o estudo do versículo 13 e vamos repassar para finalizar o entendimento do versículo 13. Então vamos fazer a nossa leitura a partir do versículo 13, do capítulo 6. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu, os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Muito bem. Versículo 13, que nós já iniciamos a abordagem dele, vamos rever. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Nós já trabalhamos esses aspectos na semana passada, ou apenas começamos, então nós vamos aqui dialogar sobre esse texto, esse versículo. O primeiro aspecto interessante aí está nessa primeira parte do versículo. Então disse Deus a Noé. Eu já trouxe para vocês aqui a carta aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus de Paulo, em que ele vai dizer assim no capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Deus fala conosco por meio daqueles que são os seus encarregados diretos, aqueles que comungam com os seus pensamentos. Então, como nós aqui aprendemos com Paulo, Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, herdeiro, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, a nossa caminhada evolutiva no sentido de nós tomarmos posse da herança que nos está destinada, a perfeição, consequentemente, essa capacidade ou essa prerrogativa de comunhão indescritível com o Criador, quando nós então faremos parte do grupo dos co-criadores em plano maior ou dos Messias. Um tempo que ainda está muito distante para nós, que ainda estamos trabalhando os processos de purificação, de transformação moral, de desativação das paixões, que são os abusos que nós acrescentamos aos instintos naturais, que são substancialmente bons. Os instintos naturais não são maus, eles são bons, porque Deus a ninguém cria para o mal. O mal surge quando nós acrescentamos abusos à prática dos instintos e desenvolvemos as paixões e as imperfeições. É aí que o mal surge. E nós aqui já aprendemos que o mal, nós só podemos praticar o mal para cada um de nós no mundo interior. Porque no plano exterior o mal não existe, é zero. O mal é zero, porque Deus não permite, amigos, a prática não permite o mal essencialmente considerado. O que nós chamamos de mal, a violência, o mundo está cheio de violência, lemos aí. Isso é o escândalo necessário na pauta da justiça. E ai daquele que pratica. É preciso que nós entendamos isso com muita clareza, porque o mal para Deus é zero, não existe a possibilidade de nenhum de nós fazer o mal para o próximo. Nós fazemos o mal para nós, para cada um, quando desenvolvemos as paixões. Certo? Então a violência nos mundos primitivos, quando o homem ainda não tem a sua razão aberta, não é maldade, é dor, evolução. Impacto para despertamento do espírito. Ficou claro isso? O mal só passa a existir individualmente para o ser quando a razão se abre e ele compreende as leis e permanece no terreno das paixões, definindo aí a rebeldia para com as leis de Deus. Está claro isso, amigos? Portanto, nós formamos uma convicção muito forte sobre esse ponto, porque existe muita confusão aí sobre isso na sociedade. Certo? Então ninguém tem a capacidade de fazer o mal, porque o mal seria uma, uma, uma ação que significaria derrogação das leis da natureza, das leis divinas. Entendeu? Isso não é possível. Agora, é possível o atrito
o impacto pelo escândalo que vai atingir o retardatário. O retardatário da evolução. Questão 262A do Livro dos Espíritos. Deus não apressa a expiação, sabe esperar. Então a lei não é de vingança. A lei não é de olho por olho, dente por dente. O elemento que demora a se arrepender, ele vai sofrendo os impactos pela convivência com os complicados da caminhada. Até que se ele for muito, como está na questão 262A, se ele tiver muita má vontade e for muito ignorante, então a misericórdia divina pode impor determinada existência para acelerar o processo de evolução. Ficou claro? Então, essa questão do mal, ela está muito bem definida na questão 551 do Livro dos Espíritos, e nós temos um complemento bem interessante no livro O Consolador, questão 135. Podemos associar tranquilamente para entender esse aspecto aí. Então, Deus fala conosco por meio dos filhos que vão se graduando na evolução, vão operando no cumprimento das leis de Deus e passam a ser porta-vozes em plano menor ou em plano maior do Pai. Ficou claro? Quando nós adentramos e definimos o combate às imperfeições, às paixões, pela prática das virtudes, porque não existe combate à imperfeição e paixões sem prática de virtudes, não existe possibilidade de desativar paixões e imperfeições sem praticar virtudes. Chance zero. Chance zero. Então, à medida que nós vamos cumprindo as leis de Deus, que define prática das virtudes, nós saímos daquela instância de sermos utilizados como corrosivos da sociedade, como instrumentos de escândalo, e passamos a ser instrumentos da misericórdia, instrumentos divinos no mundo. Então, nós estamos trabalhando aqui, quando nós lemos o seguinte: o fim de toda a carne é vindo, trabalhamos um movimento de desativação das paixões, das complicações que nós geramos no tempo, que estabeleceram para nós os ciclos expiatórios, até com a transmigração de orbe. Agora, quando nós dizemos também que o fim de toda a carne é vindo, nós vamos passar pelo período de transição. Quando nós dizemos assim, e concordamos, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as inclinações más, nós decretamos o fim da carne complexa que geramos. Decretamos o fim. Mas vamos passar pelo período de transição interior, amigos, para desativar as más inclinações. Então tem uma transição, porque quando vão surgir os conflitos, a culpa, o remorso, o arrependimento, até que a virtude se sobreponha. Aí nós vamos caminhar a segunda milha, que a primeira milha é para desativar, domar as inclinações más. A segunda milha é o amor. Ficou claro? Então, se eu digo assim, para alguém, eu não aguento mais essa situação, eu estou indo embora, primeira milha deixada pelo meio do caminho, tá? E precisa entender esse movimento.
A gente precisa entender esse movimento para amadurecer espiritualmente. Porque nós vamos ter que, num certo momento, retomar a milha interrompida. Isso é importante nós dizemos, tá? Às vezes é chato, é doloroso dizer isso, mas tem que ser dito, porque nós não estamos mais no plano de escamotear verdades. A lei é de misericórdia, mas é preciso que a misericórdia seja aplicada de fato. O amor tem que ser desenvolvido, vai ser desenvolvido. Porque nenhum espírito chega na perfeição com ranço, com resquícios, com mágoas, ressentimento, melinho. Não tem como. Isso ainda define o egoísmo, define o orgulho presente no nosso coração. São as dores do autoconhecimento, amigos. Então, para que o fim de toda a carne é vindo, o período de transição é duro, difícil, porque passa pela conscientização. Quando nós nos conscientizarmos, o que passou, passou, amigos. Nós vamos ter que voltar para refazer caminho? Vamos, mas passou. Nós vamos seguindo em frente. Quanto mais amor eu acumulo no coração, mais eu tenho condições depois de superar o que ficou pendente. De acordo? Então, essa transição é o período da instabilidade. Estabilidade, da dificuldade natural do processo, que pode surgir de vez em quando raiva, alguma irritação, algum nervosismo, algum remorso, é natural. Bola para frente. Vamos em frente. Não é? E isso vale principalmente para o passado. Tem elementos que às vezes não tem coragem de saber o que fizeram no passado. Amigos, isso é bobagem. Está feito, está feito. Está feito. É imutável. Está lá. Nossa história. É o que nós fizemos. Ponto. Tem como mudar. Adianta sentir remorso pelo que foi feito? Temos que caminhar para fazer diferente. O fazer diferente é a segunda milha, é o amor. Aí nós vamos. Os amigos vão voltando. Eles voltam. O que acontece na reunião mediúnica é um ponto para que nós consideremos que isso acontece na vida física. Eles vão voltando. Quanto mais amor no coração, mais eu tenho condições de novamente lidar com eles quando voltarem para a minha convivência. Então, o fim de toda a carne é vindo. E aí nós vamos acionar a lei de destruição, que é vincular para desvincular. Vincular para desvincular conscientemente, para que não sejam adotadas medidas de fora para dentro, que são as encarnações impostas, compulsórias, quando nós não temos muito boa vontade em acionar o livre-arbítrio. Certo? Já falamos bastante desse aspecto aqui. Ó. Porque a Terra está cheia de violência. Já falamos, abordamos esse aspecto. E esse que o desfarei com a Terra, esse eis que os desfarei com a Terra, os amigos, é o eu consciente. Por quê? Tem muita gente esperando aí acontecimentos cataclísmicos, catastróficos, no plano exterior, para que a renovação da Terra se faça, não tem? Mas eu não quero te puxar a cadeira de ninguém, não. Vou trazer para vocês aqui que é Allan Kardec. A Gênese, capítulo 18, item 26. A geração nova. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja povoada
apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que só queiram o bem. Condição básica para que o mundo seja feliz, o que vai acontecer a partir da regeneração, temos estudado isso com muita ênfase e repetição aqui nessa sala, inclusive na palestra de quarta-feira, né, que foi sobre as diferentes categorias de mundos habitados, nós frisamos bastante esse aspecto aí. Os que vamos ficar somos aqueles que só queremos o bem. Que vamos terminar de nos depurar, porque nós já somos espíritos penitentes. Arrependemos do passado, estamos aqui buscando fazer novas coisas, porque o passado está lá. O passado é o substrato. Certo? Então, Kardec continua. A Terra, no dizer dos espíritos, nunca será transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradativamente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada mude a ordem natural das coisas. Essa ordem natural das coisas são as leis naturais, amigos. Tá? Leis naturais. As leis que regulam os terremotos, as inundações, as intempéries. Está falando disso. O mecanismo é queda de meteoros, queda de asteroides, órbita dos astros. Não tem nenhum planeta aí aproximando da Terra, como muita gente gostaria que tivesse, que estaria próximo da Terra, já estaria influenciando gravitacionalmente a Terra. Isso é ficção científica, amigos. Ficção científica, porque se tivesse um planeta aproximando da Terra, já teria sido visto por todo mundo, que ninguém pode esconder um planeta. Não tem conspiração da NASA que vai esconder um planeta. Tem telescópio, todo mundo tem telescópio hoje. Os telescópios estão todos voltados para o espaço. Não tem essa possibilidade. Zero. Zero chance. Por que eu estou dizendo isso? Vamos voltar aqui para um pequeno estudo básico de astronomia. Porque a estrela mais próxima do sistema solar chama-se Próxima Centauri, do sistema Alfa do Centauro, que é do Cruzeiro do Sul. Está a 4,5 anos-luz de distância. O que significa isso? Significa que a luz, que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, leva 4 anos e meio para nos atingir de lá para cá. Certo? Por exemplo, a constelação de Andrômeda, a galáxia de Andrômeda, viaja a 2 milhões de quilômetros por hora. A Terra tem o seu movimento de translação em torno do Sol aí, de mais ou menos o movimento de rotação é 1.600 km por hora, tá? E a Terra viaja aí, vamos colocar aí uns 100 mil quilômetros por hora. Então, a velocidade de um planeta é muito, muito menor que a velocidade da luz. Então, um planeta para sair lá de Alfa do Centauro e nos atingir aqui levaria milhões de anos. Milhões. Para se desgarrar da órbita. Então, é ficção científica, amigo, essas teses. Que tem um planeta aí que vai aproximar da Terra o chupão. Esse aproximar da Terra é coisa de milhões e milhões de milhões de quilômetros distante de nós. Aproximação em termos vibracionais, certo, amigo? É ficção científica, a gente vê cada coisa aí no movimento espírita, não é? Que dá até dó.
Porque é noção básica de astronomia. Ficou claro isso aí, amigo? Então não entre nessas. Porque dizem que tem um planeta que está atrás do Sol escondido. Agora vocês pensem bem. Ninguém vê. Está lá escondido. Vocês acham isso plausível? Tem alguém que acredita nisso? Hein? Alguém ficou em dúvida aí? Se ficou em dúvida, acho melhor estudar um pouco de astronomia, viu? E essa aí é minha área minha área de estudo desde a adolescência, desde antes de ser espírita, tá, amigos? Resquício aí, talvez, de uma existência aí, né? Que eu estou estudando aí, mas não posso dizer nada, porque senão vocês vão falar que eu sou louco, obsediado. Vamos deixar o tempo chegar. Então não tem cataclismo, né? Aí Kardec continua. Tudo se passará exteriormente como de hábito, com essa única diferença fundamental, pois uma parte dos espíritos que se encarnavam não mais encarnará. Uma parte que encarnava não vai encarnar mais. Vai para um planetinha, né? Um dos planetas aí que estão na transição de primitivo para expiação e prova. Em uma criança que nasce, no lugar de um espírito atrasado e inclinado ao mal, quem estará nascendo será um espírito mais avançado e inclinado ao bem. Trata-se, pois, bem menos de uma nova geração corporal do que de uma nova geração de espíritos. Assim, Kardec conclui: aqueles que esperam a transformação ocorrer por efeitos sobrenaturais e maravilhosos vão se decepcionar. Porque não vai acontecer assim, amigos. Então, quando se fala, numa data aí que Emmanuel lançou, 2057, que está de acordo até com as previsões de Isaac Newton, 2060. Só que qual que é a diferença dos cálculos? Newton calculou a Batalha do Armagedon, tomando por base o ano 800, que foi o da criação do Sacro Império Romano Germânico por Carlos Magno, ano 800. E ele somou 1260, lembram-se? Tempos, metade de um tempo. Ele somou 1260 e então ele, por intuição, definiu que em 2060 vai ocorrer a Batalha do Armagedon. Qual é a diferença para o cálculo de Emmanuel? O cálculo de Emmanuel é que nós vamos terminar uma transição de 200 anos que se iniciou em 1857, que vai terminar em 2057. Esse ano de 1857, nós já conversamos, fizemos um estudo aí separado sobre Daniel, no Apocalipse de 2 semanas atrás, e eu convido os amigos a estudarem depois, escutarem, porque 1857 define a restauração do templo anunciada por Daniel. A restauração filosófica do templo. Depois de 2.300 tardes e manhãs. Se lembram? Nós estudamos isso? Das profecias de Daniel. Então, se você acrescenta 2.300, vai bater em 1857. Acrescenta 220, que falta, isso. Acrescentando 220 para completar a equação, qual que é a equação completa? 2.520. 1.200, 7 vezes 360. É a equação da semana. 7 vezes 360. 7 etapas setenárias. 2.520. Metade, 1.260. Então, acrescentando os 220 que falta ao ciclo anunciado por Daniel, 2.520 vai bater em 2077. Mas nós temos aí uma convergência de uma data interessante, 2077, 2060, 2057.
que define que aí nós vamos ter algum acontecimento. Eu já levantei uma hipótese aqui e eu vou repetir para os amigos. Temos duas hipóteses para aguardarmos a sanção do tempo para ver se isso, uma delas é que vai acontecer. Primeira hipótese, que a partir de 2057 não mais estarão reencarnados espíritos inclinados ao mal. E a partir daí só reencarnarão bons espíritos. Primeira hipótese, que é uma hipótese plausível. Segunda hipótese, uma hipótese mais otimista. Qual que é essa hipótese mais otimista? É que todas as crianças que estão agora na faixa aí, vamos colocar até 10 anos de idade. Vamos ser um pouco mais otimistas. As crianças que estão até que tenha de 10 anos de idade para baixo e as que estão no ventre materno, sejam todas bons espíritos. Certo? Se todas essas crianças forem bons espíritos, daqui a 20, 15, 20 anos, nós já vamos ter uma nova mentalidade aí com muita força. Falando aí 15, 20 anos, nós estamos falando de 2036, 2040, certo? Vamos supor que, assim sendo, esses elementos, quando se casarem, terão seus filhos, aí todos serão bons espíritos. Então, em 2056, nós vamos ter uma nova mentalidade e os espíritos complicados serão minoria. Nós aqui, eu, Luiz, Fernando, Margarida, a Regina e a Ivone, não quero decretar aqui a desencarnação de ninguém, não, tá? Mas é muito provável que em 2057, nós não estejamos mais aqui na carne, né? Concordam? 2057, eu acho que é bem plausível que a gente já esteja contemplando um novo mundo, ou nós estejamos trabalhando no mundo espiritual. Certo? Então são duas hipóteses, mas como Emmanuel também vai dizer, um certo texto, o que Jesus fará, nenhum de nós tem a ousadia de definir, certo, amigo? Só hipóteses. Jesus é que define quem reencarna ou quem não reencarna na Terra. Agora, qualquer um de nós aqui que acelera o seu processo de transformação moral e desenvolve a bondade humana efetivamente com muito empenho, acelera o processo. Ou não acelera? Acelera o processo. O Luiz está doido para falar, Luiz? Pode falar. Eu tô aqui falar que em 2057 eu estarei com 98 anos. Ou seja, se você estiver aqui ainda, você não vai fazer diferença nenhuma no contexto. Que é isso, cara? Você não vai ter condição de fazer nenhuma alteração. Amigo, você vai só contemplar ou não vai? Ué, tá bom, ué. Oh, o Júlio tinha razão, olha só. Meu amigo, qual que é a diferença que a gente faz no mundo beirando 100 anos de idade? Faz a diferença da seguinte maneira, que a gente é instrumento para os parentes desenvolverem virtudes mais depressa. Tem esse ponto aí. Ou não é? É, pois é. Não tem? A gente Tem. ajuda os parentes a desenvolverem as virtudes com mais empenho. É verdade. Ou pode ser que nós vamos ajudar os cuidadores dos asilos, né? A fazer o mesmo processo. Então ficou claro, hein, amigos? Esse movimento de exterior, de transformação, não vai ser como muita gente acha. Vão chegar os extraterrestres, vão. Não, amigos, Deus não tem derrogação das leis naturais, não tem intervenção miraculosa. Tudo na pauta das leis naturais. Aí, quando a humanidade estiver melhor, numa condição melhor,
certamente que nós vamos receber visitas ostensivas, digamos assim, impactantes, dos nossos irmãos de outros planetas, embora já estejam aí. Fenômeno OVNI, que já é admitido oficialmente pela CIA, pelos governos, certo? Já admitem a existência, mudaram até o nome, né? Chamam agora de fenômeno aéreo não identificado. Mas eles já tiveram que realmente desmentir tudo que todas as mentiras que eles disseram ao longo do tempo, que era a ilusão de ótica, que era a luz de Vênus que refletindo na superfície das nuvens. Não, agora eles já sabem que realmente existem, que eles têm lá uma certa cota de fenômenos catalogados e que eles conseguem explicar 98% com base nas leis naturais, mas tem 2% que não tem explicação. Oficial do governo americano, certo? Então existe, amigo. Se alguém falar com vocês aqui que não existe, você pode falar, não, existe. Mudou o nome, mas existe. Já é oficial. Você precisa se atualizar. Esse é um movimento paulatino. Eles não vão de cara falar para a opinião pública que são extraterrestres. Eles vão preparando o terreno. Preparando o terreno. Então, o primeiro passo foi admitir realmente que acontece. No futuro, eles vão abrir o jogo. Abrir o jogo, porque já tem muitas evidências. Tem aparelhos que foram recolhidos de queda, corpos, tudo isso tem, amigos. Estados Unidos, Rússia. Aqui no Brasil teve o caso de Varginha, que é um caso verídico. Não é fantasia, é verídico, tá? Eu mesmo já tive a oportunidade de ver por 3 vezes objetos voadores não identificados. E como eu conheço muito bem o que é estrela, o que é planeta, o que é meteoro, graças a uma noção básica que eu tenho de astronomia, eu sei muito bem identificar um objeto estranho de um fenômeno natural. Aliás, às vezes que eu vi, tinha testemunhas comigo, então não estava sozinho, não. Então, esse movimento e eis que os desfarei com a Terra é um movimento do eu interior consciente adotando as medidas na pauta do conhecimento adquirido. Ficou claro? Confinados em que nós nos encontramos. Lembra-se de Emmanuel? Pensamento e Vida? Que vai dizer assim, falando da mente, né? Deixa eu só achar aqui. Falando da mente, espelho da vida, ele vai dizer assim, estudando a mente de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude. Então nós estamos numa faixa de trabalho, amigos, entre a animalidade e a angelitude. Nossa realidade hoje. Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, o conhecimento adquirido que nos permite operar é o conhecimento espírita que nos permite aí destruir, desfazer, simbolicamente falando, as construções complexas, que são as imperfeições, e reformar as suas concretizações na Terra, que são as obras, as edificações, certo? Que é aquele tríplice movimento apontado pelas questões 913, 914, 913, 914, 799 do Livro dos Espíritos. Destruição do egoísmo,
destruição do materialismo e reforma das instituições que mantêm, alimentam o egoísmo e o materialismo. Esse é um movimento que vai ser feito conscientemente pelo progresso intelecto-moral, com leis melhores, gradativamente surgindo do mundo, novas instituições, na pauta do sistema desencarnação-reencarnação, que é a chave que Deus se utiliza, desencarnação e reencarnação. Podemos avançar? Então, os períodos de transição acontecem mais ou menos no período de 10% de um grande período em que as profecias foram iniciadas. Por isso que nós temos aí, de 1857 até 2057, 200 anos. Mais ou menos 10% de 2.000 anos de evangelho. Ciclos dentro de ciclos. De acordo? Versículo 14. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Deixa eu corrigir aqui, que esse gofer aqui é maiúsculo. Correção. Farás compartimentos. Deixa eu confirmar, né? Confirmar se é maiúsculo mesmo, que vai que eu tô. Tem que ficar certinho. É isso mesmo, maiúsculo. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Faze para ti uma arca é uma simbologia. A despeito que efetivamente pode ter havido um dilúvio, uma grande inundação, isso faz parte dos movimentos naturais, das grandes inundações que acontecem no mundo, e pode ser que realmente teve um elemento lá que foi avisado espiritualmente, teve intuição, ou teve uma visão mediúnica, e foi lhe pedido que fizesse um barco para salvar ali a família, os animais, certo? Agora, o que para nós é ponto pacífico, amigos? Que uma arca para salvar todos os animais da Terra num dilúvio universal, isso é utopia, ficção científica. Utopia e ficção científica, tá? Ou alguém aí acha que teve mesmo uma arca aí que salvou um casal de cada animal da Terra? Porque se tivesse sido assim, nós não teríamos mais animais na Terra. Sabe por quê? Porque um casal, você coloca um casal de cada animal na Terra, depois vai procriar, se não tiver elementos com um código genético diferente, vai haver uma degeneração da espécie. Ou não é isso que acontece? Porque você vai ter que ter cruzamento entre parentes. Ou não é assim que acontece? Hoje nós temos aí a genética definindo e comprovando isso. Nós não teríamos mais nenhum animal hoje na Terra. E, pelo menos os que entraram na arca. Teríamos o quê? Teríamos só os peixes, os cetáceos, os insetos, talvez as aves que conseguissem aí se manter aí pairando. Certo, amigos? Ou alguém tem dúvida disso aí? Se alguém tiver dúvida, fale agora ou se cale para sempre. O dilúvio foi um momento localizado. Pode ter sido, por exemplo, a submersão de Atlântida, os restos de Atlântida? Pode. Os arqueólogos já descobriram que houve uma grande inundação na Terra, na Europa, aí por volta de 10, 12 mil anos atrás. Houve uma grande inundação ali na Europa Oriental.
Então, foram movimentos localizados, circunscritos, tá? Circunscritos. Então, o que vale para os animais, vale para Noé também. Se tivesse havido uma destruição generalizada e só se tivesse sobrado a família de Noé, nós não teríamos humanidade hoje na Terra mais. Por causa da degeneração genética. Porque Deus, amigos, Deus opera por meio das leis naturais, nós aprendemos isso. Opera por meio das leis naturais. Nós já estamos aqui na idade da razão, do bom senso, do discernimento. A Bíblia é uma parábola para ser interpretada. Tirando os ensinamentos morais do Cristo, ali, por exemplo, capítulo 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, que são ensinamentos que não precisam de interpretação, muita coisa tem que ser interpretada, que são parábolas. Então, essa arca, faze para ti uma arca, definindo o movimento do despertamento da razão e a identificação no plano interior do que vigora na casa mental, a identificação dos valores. Valores de subconsciente, valores que trabalhamos no consciente e valores do superconsciente. São os três andares da arca. E os animais que estão no porão são representam o substrato das nossas reencarnações pelo reino animal. Esse é o símbolo. Os instintos desenvolvidos, substratos, que são as ferramentas da evolução. O consciente é onde nós lidamos com o plano, onde lidamos com os instintos que afloram como reflexos, como impulsos, como tendências, como automatismos. Domando-os ou aperfeiçoando-os com base no conhecimento que já adotamos, que nos são revelados por aqueles reveladores, os mais adiantados, que pelo contato social convivem conosco, trazendo valores novos. Tudo na pauta da lei natural, amigos. Sem sobressalto. Sem sobressalto. Por meio da mediunidade, por meio das intuições, medida que a gente vai se qualificando de baixo para cima, a mediunidade vai também vai se ampliando. E nós começamos a ter um contato mais intenso, um contato mais positivo, mais direto com as forças espirituais. E vamos identificar a fonte dos pensamentos que nos chegam. Identificar a fonte. Trabalhando para a identificação entre o bem e o mal na intimidade, entre o que é virtude e o que é paixão, consequentemente, nós vamos identificar a natureza dos pensamentos e vamos saber qualificar, identificar se um pensamento que nos chega é bom ou não. Sem precisar saber a identidade do espírito. A identidade do espírito é a cereja do bolo, que nós podemos até ter também em função do aprimoramento da mediunidade com base no aperfeiçoamento moral. Movimento concomitante. Faze para ti uma arca. Então, a arca já falamos. Esse termo arca aparece 7 vezes nas instruções para a construção da arca e apenas uma vez mais nas escrituras no relato da salvação de Moisés. Porque a mesma palavra hebraica para arca é usada para cesto.
Então, o cesto que foi colocado em Moisés é como se fosse é, a casa mental embrionária ainda, da sua infância, uma simbologia. É, então, esse aqui é o entendimento da Bíblia de Genebra. Noé prefigurou Moisés, a quem Deus também usou para criar uma nova humanidade no mundo sob julgamento, simbolicamente falando. Juízo interior. Embora nós temos os movimentos de desencarnação em massa, desencarnações coletivas, jamais vai haver um aniquilamento, amigo, de toda uma geração. Jamais. Podemos ter, assim, um número aqui, um número lá, mas o processo é com base nas leis naturais. Então, esse fase para ti, temos aqui mais um ponto a considerar, que é o verbo no imperativo e a arca no singular. Então, Honório disse assim: porque o dilúvio cai sobre todos, mas o trabalho de cada um é individual, na pauta da capacidade, na pauta do conhecimento, na pauta da intenção. O assunto é distribuído no plano global, mas com endereço certo para cada um. Vamos em frente? Faz para ti uma arca da madeira de gofé, que os estudiosos aí dizem ser desconhecida, podendo ser o cipreste da Assíria, que era usado na construção de navios porque não apodrecia nem era comido por vermes. Em todo caso, a madeira que oferecia segurança à embarcação. O símbolo é que a arca é indestrutível. Então, a madeira aqui podemos dizer o seguinte, que já é um ponto que foi trabalhado lá no reino vegetal. O substrato da nossa intimidade espiritual, imortal, que já trazemos desde o reino vegetal, substrato importante. Por exemplo, a capacidade de sintetização da luz é adquirida no reino vegetal. Clorofila, sensibilização da luz, a busca pela luz, é desenvolvida no reino vegetal de maneira inconsciente e hoje nós estamos utilizando essa capacidade de forma consciente para assimilar a luz que Jesus irradia, que é o seu ensinamento. É luz coagulada, luz concretizada, luz espiritual concretizada. Faz para ti uma arca da madeira de gofé, farás compartimentos na arca. Compartimentos. Depois nós vamos trabalhar cada compartimento, certo? Os compartimentos para resguardar aspectos, e sentido de resguardar aspecto e projetar para uma nova época. Então nós estamos trabalhando aqui hoje na transição para o mundo de expiação e prova com o que nós adquirimos antes, inclusive as complicações. As complicações representam capacidades desenvolvidas que foram mal direcionadas, mas são capacidades que vamos acionar agora para o trabalho no mundo interior e no mundo exterior. Mesma coragem, ousadia, destemor que utilizamos no passado, vai ser utilizado agora para a conquista do amor e do bem. Pode certo? Então nós estamos trabalhando aí com ordenamento interno nessa casa mental para que a linha direcional seja segura. Estamos falando do quê? Do autoconhecimento para direcionamento dos animais. Quem são os animais? Os instintos, os impulsos que trazemos, as tendências, que originariamente são boas, mas nós acrescentamos
os abusos gerando paixões, aí o mal se instaurou na intimidade. Ok? Então essa arca, ela vai sendo sempre reparada e alterada em alguma medida, porque de vez em quando vai fazer água, não é? Vai sair água, vai entrar água, que é o trabalho aí, amigo, na pauta de quê? O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo? A influência oculta dos espíritos em nossa vida, questão 459. A influência que está ancorada no que sai da nossa intimidade. Na pauta do desejo, na pauta da paixão. É o fio desencapado que faz a conexão com as influências. Então nós temos que estar sempre em vigilância, que é o betume. Olha que interessante. Betumarás por dentro e por fora. O que é o betume? O betume, falando com a linguagem de hoje, é petróleo, amigos. É material orgânico decomposto em milhões de anos, que era usado para calafetar. Definindo que o componente a ser utilizado para que não entre água é extraído da própria intimidade profunda, ou seja, fruto dos trabalhos da evolução, que é a capacidade de vigilância, de contenção, de falar não, ou de falar sim, dependendo da circunstância. Essa ou veja bem, betumarás por dentro, irradiação positiva que sai da nossa intimidade. Melhor forma, amigo, de nós estabelecemos a proteção contra as influências ocultas é a irradiação de nobres valores. Não tem outro sistema. Não tem outro sistema. Então, nós vamos betumar por dentro, irradiando novos valores. E por fora não vai entrar, por quê? A irradiação, não, mesmo que entre, nós vamos fazer como João Batista fazia. Transformar gafanhoto em alimento que presta. Não sei se vocês entenderam aí o símbolo. Vai entrar, mas vamos fazer a seleção, não é, amigos? Porque Jesus define que não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. O que sai escraviza ou liberta. Não é isso? Estudamos isso incansavelmente em Pensamento e Vida, não é? Vamos recapitular? Vamos recapitular? O reflexo esboça a emotividade, que é o que sai, tá? Reflexo. Mente, espelho da vida. O elemento lança alguma coisa na minha face, vem um reflexo, não vem? Sai. Esse reflexo esboça a emotividade. Ou seja, o que sai está embrulhado numa emoção, um sentimento. É sempre assim. Nós estamos trabalhando hoje no campo da vigilância para com pensamentos, para conseguir visualizar esse envelope emocional do pensamento, que para a maioria de nós é inconsciente, que é o segundo estágio do processo de autoconhecimento. É o aprofundamento, identificação da emoção, do desejo, do sentimento. É um passo além, que às vezes dói um pouco. Porque muita gente tem uma alta imagem, né? Uma alta imagem bem complacente de si mesmo, não gosta muito de saber dessas coisas, não. De ter um contato com essa emoção primária. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia.
Emmanuel está falando alguma coisa que nós não aprendemos na codificação? Não. Lembra-se que eu já falei aqui para vocês, Kardec dizendo que todo pensamento mal resulta de uma imperfeição? A emotividade plasma a ideia. Emmanuel está só abrindo mais aqui o entendimento da mecânica da equação. A ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Até aí, ó, o reflexo é automático, nós não temos controle, tá, amigos? A não ser quando esse reflexo tiver sido alterado. Como? Domínio das inclinações más, novos hábitos, com o tempo, geramos a virtude, essa virtude vai se sedimentando e ela vai ser reflexo lá na frente. Automático. Nós não temos controle. Aí a emotividade plasma a ideia. Aí nós já temos controle. A ideia. Já temos controle. Porque a ideia, nós temos que barrar a ideia. Porque ela plasma, determina a atitude e palavra que comanda as ações. Depois que saiu a ação, já está feito. A mesma palavra. Já tem repercussão. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras. Aí chegamos onde eu queria. O que sai pode ser grilhão ou pode ser libertação. O grilhão vai nos trazer para reencarnações para desativar. E o laço que desatamos, a virtude, vai nos levar para reencarnações cada vez mais gloriosas e luminosas. Então, amigos, nosso tempo já avançou, nós começamos um pouco mais atrasado. Que Jesus nos ilumine. Semana que vem retornamos com o nosso estudo de Gênesis.